Oi, tudo bem? Bom dia, meu nome é Suzy Marques, sou estudante do curso de Engenharia Civil na Faculdade Unicerrado e hoje eu vou fazer um trabalho para a disciplina de estruturas metálicas com o professor Mohamed. Vamos dar início aqui à apresentação. Esse trabalho foi baseado num artigo do Fábio Domingos Panoni, que é um PhD que dá várias aulas, ministra cursos e palestras relacionadas a esse tema, de como a estrutura metálica se comporta, né, perante ao fogo, em casos de incêndio. Mesmo que isso não seja uma coisa muito frequente no nosso dia a dia, nós, como futuros engenheiros, temos que ter essa precaução e saber lidar, né, com um projeto que, principalmente, que vai ter grande fluxo de pessoas, como shoppings, como até boates, ginásios, né? Então a gente vai ver um pouco sobre isso, ver um pouco das normas, alguns casos que já aconteceram e, e a gente vai começar dando uma pequena introdução, né, sobre as estruturas metálicas que mesmo que a gente não consiga ver, ela está presente em tudo, né, hoje em dia na nossa vida e vem ganhando cada dia mais espaço, né, no mercado esse tipo de construção. Rapidez, economia, sustentabilidade, porque o aço ele consegue ser reciclável por várias vezes, então é considerado assim uma construção sustentável, uma construção seca, limpa, cômoda, rápida. Então essas são algumas pequenas características e a gente consegue ver que temos uma grande versatilidade também na obra. Então, o aço, ele, a partir dos 500 graus Celsius, ele perde muito a sua resistência, porém, até vou passar aqui por um próximo, aqui é uma das perguntas frequentes que na minha pesquisa eu percebi, que é o comportamento motivo para deixar de construir o comportamento do aço, né? No caso de incêndio perante o fogo, seria um motivo para não construir com aço? Então, a resposta seria de forma alguma, primeiro porque pela legislação brasileira, todas as estruturas, independente do material que são constituídas, devem ser verificadas em condições de incêndio. Então, a gente realmente tem que ter esse cuidado, né, de estar conforme as normas e cumprindo, né, todas as exigências. Uma introdução sobre o trabalho, falando sobre o aço, né, que os materiais de engenharia perdem a resistência e a rigidez, né, com acréscimo de temperatura, qualquer tipo de material no caso. E mesmo sendo baixo risco, a proteção à vida humana é o principal motivo, a principal característica. E aí, no caso também, a gente tem que pensar em minimizar a perda do patrimônio. Eu tinha anotado algumas coisas aqui também, que varia muito dependendo do tamanho, né, da estrutura. Só um minutinho. Bom, a complexibilidade dessas ações varia em função da altura do prédio, do tipo de ocupação, da arquitetura também. Por exemplo, na norma a gente vai acompanhar que, dependendo do tamanho do prédio, né, a norma vai variando. Então, vamos começar falando dos tipos de proteção, que eu acho que é o mais importante, né, para prevenir que aconteça, no caso, um incêndio. Então, são duas formas, a forma passiva e a forma ativa. Aqui a gente vai ver os dois exemplos, né? A forma passiva é aquela que não necessita do ser humano. Ela está ali por si só e ela vai atender, né, os requisitos
para o caso de incêndio, sem necessitar, por exemplo, de mim. Se acontecer um incêndio nesse momento, eu ir lá e pegar um extintor para tentar apagar esse incêndio. Isso seria uma forma ativa. A passiva, geralmente, ela é já elaborada por arquitetos e ela já está ali por si só, que seriam as saídas de emergência, reações ao fogo de materiais de acabamento de revestimento, que a gente vai ver isso mais para frente, algumas formas de prevenção, né, nos materiais de construção. O controle de fumaça, que é aquele que ativa sozinho, né, no teto geralmente, e separação entre edificações. A forma ativa, o sistema de proteção ativa é essencialmente constituído de instalações prediais, detectação de alarme de incêndio, combate ao fogo, hidrantes, extintores e para orientação do abandono, que seria aquelas sinalizações, né, a rotas de fuga, entre outros. Agora a gente vai falar sobre o TRF. No caso das estruturas de aço e mistas, né, a BNT 14432 determina que os materiais utilizados na estrutura e nas compartimentações dos edifícios devem atender a TRRF, que a gente vai ver mais para frente também. Ele é o termo requerido de resistência ao fogo de um elemento construtivo, quando sujeita a um incêndio padrão. Para valores de TRF abaixo, por exemplo, inferiores a 20 minutos, é possível que a própria estrutura de aço resista ao aquecimento e dispense o revestimento especial contra o fogo. Então, o que ele quer dizer com isso? No Brasil, não é tão usual, porque eles não têm essa grande preocupação. Já fora, inclusive, tem normas também estrangeiras que levam isso muito a sério e seguem à risca mesmo. No Brasil, mesmo tendo todas essas normas, a gente precisa ter, né, uma autorização do Corpo de Bombeiros, não é tão usual. Porém, aqui esse trabalho eu quero deixar muito claro a importância de você realmente seguir tudo isso, porque isso pode ser até um custo-benefício muito grande. Porque mesmo que você venha com todo esse revestimento, todas as formas de proteção no aço, né, da estrutura metálica, se acontecer um incêndio, você consegue recuperar basicamente 100% da sua estrutura. Sem esse revestimento, dependendo da quantidade do aquecimento, você perde completamente. Isso acontece também com os outros materiais. Aqui a gente tem um pequeno esqueminha, né, falando sobre... Deixa eu pegar aqui com o mouse. Sobre onde entra, né, o TRRF nas estruturas de aço e os métodos também. E aqui, o cálculo da resistência, que é feito por ensaio, e a gente vai ver também mais para frente. Métodos de proteção. A proteção das estruturas metálicas podem ser realizadas através de 3 métodos, que o mercado, ao longo do tempo, aderiu, no Brasil, principalmente. Ressalto que cada método pode ser mais ou menos adequado a cada situação, cabendo ao cliente entendê-las de forma a adequar às suas necessidades. O que isso quer dizer? Que é o tamanho da estrutura, do prédio, né? Dependendo se vai ter grandes aglomerações, fluxo de pessoas, essas coisas. Então, eu vou até pular, porque já vamos diretamente para essas 3 formas. Aí eu coloquei aqui a argamassa projetada. Eu tenho uma anotaçãozinha aqui também sobre isso. A gente tem 3 tipos de argamassa projetada. A de baixa densidade, média densidade e alta densidade. Aí, essa forma, ela é bombeada diretamente sobre a estrutura, é composta pela mistura de aglomerantes, aglomerados, leves e aditivos polimétricos.
é capaz de manter a temperatura do aço relativamente baixa por até 30 minutos de incêndio. Na primeira hora, né, do incêndio, sem liberar nenhuma fumaça. Ou seja, a grande causa das mortes em incêndios são pela inalação de fumaça. Então, isso seria, assim, completamente viável, né, no caso de um incêndio. Tem mais alguma coisa falando sobre ele aqui? Uma edificação de média a grande porte, seu custo situa-se em torno de 10% no valor da estrutura. Seria um valor alto, porém, o custo-benefício dele, que sim traria benefícios no caso do incêndio, no caso que eu já tinha falado, né, de você manter a sua estrutura metálica e caso ela não venha, né, a ruptura, então você conseguiria manter ela aí. Revestimento tinta intumescente. São revestimentos especiais para estruturas metálicas que oferecem proteções passivas contra a ação do fogo. São inertes em baixas temperaturas, mas proporcionam isolação térmica através do aumento de volume, né? Que ocorre em temperaturas de aproximadamente 230 graus Celsius. Amplamente utilizada nos Estados Unidos, na Europa, é um material com a mesma aparência do acabamento das pinturas convencionais, no entanto, com propriedades que permitem a proteção contra o fogo por até 120 minutos. Ou seja, é super vantajoso porque é muito tempo, né? Então, conseguindo manter, né, esse incêndio, né, pausado por esse tempo seria bem interessante também. Não deu para ver a imagem aqui, né? Placas de silicato de cálcio. Material gessado específico para estruturas metálicas em formato de placas, como se fossem algumas placas protegendo, né, a estrutura metálica. São cortadas uma a uma nas medidas requeridas e envolvidas na estrutura metálica, seguindo normas adequadas. Esse também é bastante interessante. Bom, aqui a gente tem o gráfico mostrando sobre valores, né, de cada um, os custos aproximados. Então, projetado é um custo relativamente baixo, rígido mais ou menos, e o tumescente um pouco maior. Aí temos as vantagens, né, de cada um e aparência, né, cobertura, detalhes, essas coisas. Isso aqui é bem interessante também, eu achei. Aqui a gente tem um esqueminha falando também sobre a NBR, sobre os ensaios, né, no caso do aço. Aqui, eu vou deixar isso aqui para o final, porque a gente tem uma entrevista daqui a pouco, então, que é bem clara. Porque o que acontece? No nosso caso, a gente vai se preocupar com os cálculos, com todo o cuidado, né, dos materiais, mais ou menos, falando, né? Porém, a gente não tem grande entendimento e vivência, né, na relação prática. Então, o que eu fiz? Eu conversei com uma pessoa que trabalha como bombeiro. Então, assim, só um minutinho. Pronto. Então ficou muito mais fácil e muito mais claro para a gente conseguir visualizar essas situações. Então, como o corpo de bombeiro que vai, né, passar para nós a autorização ou não, né, de estar executando essa estrutura, então fica muito mais claro e eu vou falar sobre isso já já. Aqui eu tenho alguns exemplos de livros que tem já sobre esse tema. Estruturas de aços em situações de incêndio. A gente tem 2 edições.
E aqui alguns exemplos de grandes incêndios, né, que já aconteceram. Eu estou apontando o dedo como se fosse aparecer. Temos fotos aqui, né, que mostra. Aqui é sobre a reabilitação e manutenção. Essa parte é muito legal, porque eles mostram como a gente vai, como engenheiros, né, vão agir depois, né, que tiver passado. Então, assim, por tudo que, de todas as pesquisas, o que eu vi bastante é que não fala muito sobre o pós, né? Porque como a gente aqui está falando do antes, né, do projeto arquitetônico, de tudo, como seria um depois? Então, muitos engenheiros, até que trabalham como fiscais, né, eles fazem bastante uso, né, disso, de estar indo num lugar que tenha acontecido algum incêndio, para ver quais foram os danos, né? Verificar. Aí aqui está aqui. Após o incêndio, verificar desempenho da estrutura. Se não colapsou. Porque aí o que acontece? Se entrou no colapso, já era, né? Mas muitas das vezes dá sim para reabilitar. Ter ideia da temperatura atingida dentro da estrutura. Então, assim, dependendo se foi uma temperatura muito elevada, já dali de longe você já vê e já dá o decreto, ó, não tem como salvar. Porque existem vários tipos de incêndio, né? Aqui a gente pode ver, por exemplo, nesse primeiro, que ele está só em um andar. Já nesse outro aqui, a gente vê que está no prédio inteiro, né? Aqui nessa de baixo, a gente pode ver que o incêndio aconteceu de um lado e aqui do ladinho tem como se fosse uma lanchonete que está intacta. Então, ele não, né, atingiu o vizinho. E aqui, já nesse outro aqui, a gente vê que realmente está só na parte de dentro e algumas estruturas seguem intactas aqui também. Então, o que é importante? O engenheiro não entrar logo após o incêndio, né, por medidas de segurança, mas quando acontece esses incêndios em estruturas metálicas, é até bastante perigoso, porque você começa a escutar até uns estalos, assim, coisas que dão até um medo, assim, e que assustam, porque o aço tá como se fosse voltando, né, ao normal. Porque que acontece? Ele tem esse poder, né, de inchar, desinchar, de estender, diminuir. Então, o importante é conferir a inspeção visual primeiro, mas desde que esteja, né, de acordo com os bombeiros. Atenção a movimentações, estalos e flechas excessivas. Aqui fala um pouco sobre as duas formas também, ativa e passiva, né? Aqui a gente já tem outros exemplos, achei legal, né? Colocar esse material também. E principalmente o objetivo geral disso, que é proteger a vida dos ocupantes, reduzir ao máximo a propagação do incêndio, que a gente poderia fazer isso, né? Com as formas de prevenção. Auxiliar as operações do combate e salvamento e proteger o patrimônio. Agora, eu vou falar um pouco, né, sobre o meu entrevistado, digamos assim, que foi mais um bate-papo mesmo, mas que eu acho que vai agregar bastante para a gente, porque é uma pessoa que tem grande propriedade para falar, né, sobre tudo isso. Então, eu conversei com o Bruno Henrique Ávila, ele é aspirante a oficial do CBMGO, incluído nas fileiras de corporação desde novembro de 2010, e ele é chefe de seção de segurança contra incêndio e pânico, que é o SECIP, da 12ª
CIBM de Morrinhos. Então, assim, com certeza é de grande valia para nós, né? Tá prestando atenção no que ele tem a nos falar, quando é o assunto referente a estruturas metálicas e até estruturas no geral em relação a incêndios. Então, eu vou colocar no final desse vídeo todos os áudios, as minhas perguntas e todos os áudios separadamente, e também as normas. Então, é isso. Se eu não conseguir voltar por causa do vídeo para despedir, muito obrigada pela atenção de vocês, e qualquer dúvida podem entrar em contato, que eu acho que eu consigo responder. Talvez aqui por vídeo a gente não consiga se expressar tão bem, mas posso enviar por áudio também, tá? Obrigada. Ai, socorro.